Há alguns dias está acontecendo uma verdadeira tragédia em Pernambuco, principalmente na Grande Recife, onde por conta das chuvas está caindo um monte de lugar, várias pessoas perderam suas casas. Quando eu digo várias pessoas, estou falando pelo menos 4.000 famílias estão desabrigadas nesse momento. Temos aí, estamos chegando a 100 mortos ali só em Pernambuco. As mesmas chuvas também estão atingindo Alagoas e também estão causando muita desgraça lá também. E o Bolsonaro, enquanto tudo acontecia, ele estava no final de semana em Manaus, estava fazendo evento, rindo, fazendo campanha, disseminando fake news. Inclusive alguns deputados bolsonaristas começaram a disseminar que tinham 400 mil pessoas no evento do Bolsonaro em Manaus. 400 mil pessoas em Manaus para ver o Bolsonaro, a fake news do momento lá em Chernobyl, né, lá nos perfis bolsonaristas. E aí, o Bolsonaro resolveu ir a Pernambuco, porque estava pegando mal, e aliados dele falaram: Bolsonaro, vai lá, é no Nordeste, você não tem muito voto lá, vai lá, Pernambuco, vamos lá fazer política. O Bolsonaro foi para Pernambuco e conseguiu passar vergonha. Ninguém gostou da ida do Bolsonaro a Pernambuco. Até os aliados do Centrão ficaram meio assim, falando: meu Deus, era melhor não ter ido, ou ter ido e ficado quieto. O Bolsonaro ficou menos de 24 horas no estado que tem aí, chegando a 100 mortos por conta da catástrofe. O Bolsonaro sobrevoou rapidamente de helicóptero o local. Aí depois ele deu uma entrevista coletiva em que ele faz críticas ao governador de Pernambuco, faz críticas ao prefeito, faz críticas a todos os políticos da região porque não são bolsonaristas, e aí depois ele começa a defender a Polícia Rodoviária Federal por causa do caso Genivaldo, que foi na semana passada, e ainda insinua que Genivaldo era bandido. Essa foi a passagem do Bolsonaro por Pernambuco. Ele conseguiu fazer tudo errado, irritar a população, irritar todo mundo que está lá em Recife, mesmo os que não estão desabrigados, todo mundo se irritou com ele, irritar o povo de Pernambuco, irritar o Nordeste inteiro, irritar até os aliados dele, numa tentativa desesperada de fazer marketing político. Tem uma coisa sobre qualquer tipo de marketing. Quando o marketing é muito desesperado, as pessoas percebem, e aí não dá. Percebem o desespero. Bolsonaro foi lá numa ação desesperada de marketing e por isso saiu pela culatra o tiro. Eu vou te falar aqui sobre as palavras do Bolsonaro, até mostrar um vídeo curto, não vou mostrar um vídeo longo, curtinho, da fala do Bolsonaro. Eu já peço antecipadamente desculpas por mostrar bandido na sua tela, mas antes disso, olha, um segundo, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Olha, não paga nada se inscrever no Plantão Brasil, aqui a gente vai pra cima desse desgoverno, aqui a gente denuncia os crimes do desgoverno, que a gente não tem medo não e não tem descanso, todos os dias. Até no dia que eu tava passando mal, em um momento do dia eu estava bem, e aí depois, coincidência ou não, logo depois de gravar os vídeos eu melhorei, que coisa boa. Então, aqui não tem descanso não, a gente vai pra cima, porque eu sei que esses bandidos não descansam quando eles estão roubando, saqueando o Brasil e desgraçando a vida da população. É ou não é? Então também não podemos descansar, pelo menos até o Brasil voltar para o caminho certo. Então agora, vamos falar sobre o Bolsonaro e a vergonha que ele passou lá em Pernambuco. Eu vou mostrar aqui um vídeo do Bolsonaro. Ele fez um curto voo de helicóptero, curto mesmo. Geralmente, eu lembro quando era governo Dilma, governo Lula, a Dilma ia lá sobrevoar algum local, ela ficava lá horas, ficava o dia inteiro, conversava com a população, ia lá, aí ela sentava sempre ao lado do prefeito e do governador, sempre anunciava verba para ajudar, perguntava o que eles precisam, tudo mais. Era assim. O governo Bolsonaro não, é sério, ele ficou menos de 20 minutos no helicóptero, entre levantar voo, sobrevoar o local e pousar. Aí ele chega e começa a falar sobre Polícia Rodoviária Federal. Aqui eu separei só o melhor ou o pior momento para você. Não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós. A justiça vai decidir esse caso e com toda certeza será feita justiça, né? Todos nós queremos isso aí, sem exageros e sem pressão por parte da mídia, que sempre tem o lado da bandidagem. Como lamentavelmente grande parte de vocês se comportam, sempre toma as dores de outro lado. Lamentamos o ocorrido e vamos com seriedade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos de fato justiça. Tá aqui o Bolsonaro, ele tava falando do Genivaldo. Aí ele fala que a mídia fica do lado da bandidagem, insinuando que o Genivaldo era bandido. O Genivaldo que estava andando sem capacete, coisa que o Bolsonaro faz quase todos os dias. Esse final de semana fez novamente, andar sem capacete, foi pouco esse final de semana, andar sem capacete numa moto, e aí foi parado, não reagiu. Aí quando começaram a espancá-lo, obviamente, se alguém começa a te espancar, você reage.
Aí colocaram ele e o mataram com requinte de crueldade. Aí o Bolsonaro vai num local que está tendo uma tragédia, uma catástrofe humanitária, ele fala pouquíssimo da tragédia e começa a falar sobre a Polícia Rodoviária Federal. Mostra que o Bolsonaro já está apostando todas as fichas dele no golpe. Ele sabe que não vai ganhar eleição, ele sabe que não tem chance nenhuma, ele não tem plano, porque talvez por ser uma pessoa burra em vários aspectos, em outros não, porque senão não era presidente, mas em vários aspectos ele é uma pessoa muito burra, e aí ele não tem plano para tentar virar a disputa, para tentar ganhar. Então ele começa a afagar aí os policiais rodoviários federais e tudo mais, fala, olha, não foi nada, tudo mais, só que tem um problema, os policiais estão irritados com ele, até os bolsominions, porque ele não está dando reajuste, mas aí é outro problema, tá? Aí o Bolsonaro também ataca a mídia, por quê? Porque é parte disso, a parte da manipulação da mídia, que passa pano para o Bolsonaro em todos os problemas reais que realmente fazem diferença na sua vida, que são os problemas da economia, tudo mais. E olha, 77% dos eleitores do Datafolha disseram que a economia pode mudar o voto dele. 77%. A gente está falando aqui de 3 em cada 4 brasileiros diz que a situação econômica pode mudar o seu voto. A Globo faz aquele... Não só a Globo, a grande mídia faz aquele trabalho para tentar anestesiar as pessoas e para que as pessoas achem que não. Que a culpa da desgraça econômica do Brasil, o problema de hoje você com o mesmo salário comprar muito menos do que comprar metade praticamente do que comprava um ano atrás, que a culpa não é do Bolsonaro, é da Ucrânia, é da chuva, é de não sei o que lá. Então o Bolsonaro ele sempre faz a crítica à mídia para que a manipulação funcione, para ele se colocar como contra a mídia. Pois bem, aí olha só, o Bolsonaro foi lá, ele falou que tragédias acontecem, que é assim no Brasil, é normal, tragédias acontecem, e começou a criticar, falou que a culpa de tudo isso aí é do governador, do Paulo Câmara, que é o governador de Pernambuco. Por quê? Porque o Paulo Câmara, ele apoia o Lula, ele é do PSB e apoia o Lula. Também sobrou crítica lá para o prefeito, que também é o namorado da Tabata Amaral, o João Campos, o prefeito, também criticou o prefeito e tudo mais. Só que tem uma coisa, o João Campos, no dia que deu lá a tragédia, estava lá. O João Campos, ele é do marketing das redes sociais, então ele fez um espetáculo, parecia programa do Luciano Huck, o Instagram do João Campos. Ele ia lá, aí ele falava, olha, essa mulher perdeu tudo, ele gravava vídeo abraçando a mulher, aí falou, olha, a Tabata aqui, ela ia ser madrinha num casamento, mas não foi ao casamento pra vir aqui escutar as vítimas. Aí ele ia lá, o João Campos como prefeito, pediu doação de colchão, aí pegou mal. Por que pegou mal? O prefeito da cidade pediu doação de colchão, a prefeitura não tem dinheiro para comprar colchão. Pois bem, o João Campos, você pode até falar, olha, não gostei da conduta dele, fez um sensacionalismo para ganhar seguidor, para ganhar engajamento em rede social e para tentar se autopromover na tragédia, chegou até a pedir doação de colchão, não gostei, mas estava lá. O Paulo Câmara estava lá. Quem não estava era o Bolsonaro, que chegou 4 dias depois, não fez absolutamente nada e começou a criticar os dois. Aí o governo federal, muito pressionado pelos deputados do Centrão, e aí eu vou falar principalmente Arthur Lira, porque parte das chuvas também atingiu Alagoas, o Bolsonaro anunciou 1 bilhão para ajudar ali as vítimas, só que não se sabe quando o dinheiro chega. Então aquela, olha, tá acontecendo uma catástrofe aqui, o meu governo vai te dar 1 bilhão, mas eu não sei quando cai o Pix, viu? Então, espera aí sentado, torcer para cair essa semana ou na próxima. Quem sabe ainda em junho cai o Pix para vocês, tá bom? Qualquer coisa aí, ó, vocês são todos bandidos, blá blá blá, tem que endireitar Pernambuco. Aí só faltou ele falar mesmo, e os deputados estavam ali com o Bolsonaro, o pessoal que estava com ele começou a falar endireita Pernambuco, porque as pessoas morrendo, 4 mil famílias sem casa, vários bairros debaixo d'água, uma desgraça total, e os caras falando endireita Pernambuco. Esse é o Bolsonaro, esse é o governo Bolsonaro. Ele foi lá, ele não foi sozinho, ele levou um monte de puxa-saco para fazer campanha. Ele levou lá na fala dele, dá pra ver ali atrás dele, tava o Queiroga, tava outros ministros, vou mostrar aqui a foto. Tá aqui, ó. Inclusive matéria do Valor, dizendo que o Bolsonaro monta palanque, tá? Aí tá aqui Bolsonaro, tava o Queiroga, ministro da infraestrutura, um monte de aspone que foi lá fazer porcaria nenhuma. O governo anunciou uma ajuda que não se sabe quando chega, só anunciou porque, e todo mundo sabe nos bastidores, foi o Arthur Lira e os deputados do PL e do Partido Progressista de Pernambuco que estão irritadíssimos com o Bolsonaro. A população se revoltou com a atitude do Bolsonaro. Ele foi incapaz de falar, olha, meus pêsames e tudo mais, de fazer um discurso mais assim. A única vez em que ele falou sinto muito foi o seguinte, ele falou, sinto muito, mas tragédias acontecem.
e aí culpou o governador. Só que tem uma coisa, se você quiser arranjar culpado, já que é para politizar e achar culpado, vamos ver. Está acontecendo catástrofes em vários locais do Brasil, não só no Brasil, viu? Vou te adiantar uma coisa, está acontecendo no resto do mundo também, por conta do aquecimento global, tá? E isso vai piorar conforme os anos. Em vez do Bolsonaro fazer alguma coisa para tentar conter isso, não. O Bolsonaro, quando roubou 63 bilhões privatizando a Eletrobras, colocou ainda no contrato de privatização, Bolsonaro que assinou, viu? O Narcos Rogério, aquele do Rolex, do assessor que foi preso por tráfico de drogas, esse colocou no projeto de lei, o Congresso Nacional aprovou e o Bolsonaro assinou e não vetou não, viu? Que a Eletrobras agora tem que comprar energia de termoelétricas, que poluem muito mais. Enquanto isso, o Bolsonaro financia os garimpeiros, que estão destruindo completamente a Amazônia, queimando absolutamente tudo para garimpar e para tirar ouro. Então, lucrando Bolsonaro e militares, bilhões que eles estão tirando da Amazônia com isso. Aí, enquanto isso, ele dá mais dinheiro e mais incentivo para os ruralistas bilionários, não da agricultura familiar, não, os bilionários que estão aí explorando a população, cobrando preços abusivos por tudo. Pois bem, esses aí, eles também ganham maquinário e destroem a Amazônia para plantar mais, para fazer a Amazônia virar um pasto. Enquanto isso, o Bolsonaro acaba com todo tipo de monitoramento de queimadas e de desmatamento. Aí você faz o quê? Com que os efeitos do aquecimento global nessa região chamada Brasil e até em outras partes da América do Sul sejam maiores do que em outros locais do mundo, porque você está desmatando muito mais rápido. Então você tinha um bioma de um jeito e a natureza tudo se comportava de um jeito, o meio ambiente, e agora se comporta de uma maneira diferente, porque está sendo rapidamente extinto o bioma da Amazônia, o bioma ali do Cerrado, do Pantanal, todos eles. E aí você começa a ter mais tragédias. Aí você tem, olha, a maior chuva de não sei quantos anos, a mais não sei quantos anos, e tudo acontecendo no mesmo ano. Olha, a gente não está em época de chuvas e está chovendo. Em muitos locais que nem era época de chuva, teve a maior chuva de não sei quantos anos. Por quê? Está acontecendo. Está chegando. Os efeitos estão chegando cada vez mais. Então, se fosse para achar culpado, tem aí o culpado é o próprio governo Bolsonaro, que vamos lembrar, o governo Bolsonaro com a política de austeridade do Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, cortou verba de absolutamente tudo, inclusive de saneamento, verba para prevenção de deslizamento, cortou tudo isso. O Bolsonaro cortou. Então os estados têm hoje, e os municípios, muito menos dinheiro do que tinham 5, 6 anos atrás. Então, só para que você saiba, se é para achar culpado, o nome do culpado é o falso Messias, que na Bíblia, né, no livro sagrado, diz: o falso Messias é aquele que vai chegar e vai enganar milhões aí, que é o falso Messias, é o Jair, falso Messias Bolsonaro, é o diabo em pessoa, que é o culpado dessa, se for para colocar culpado, né, já que ele quer achar culpado. Mas não, ele vai lá nos outros, para quê? Para mirar na esquerda, que é do PSB ali em Pernambuco, e que tem federação com o PT, que é o Lula, e para fazer campanha para os políticos bolsonaristas. Só que tem um negócio, os deputados do Centrão do Nordeste estão irritados, porque pegou mal. É o que eu falei, quando o marketing é feito com muito desespero, todo mundo percebe, aí pega mal, geralmente. É isso que o Bolsonaro fez, pegou mal. Pegou mal, os deputados estão irritados, só o Bolsonaro conseguiu fazer aumentar a rejeição a ele. Porque que tipo de presidente chega num lugar que tem uma catástrofe, em vez de ele chegar e falar, olha, vou anunciar isso, sei lá, conversar com o governador, com o prefeito, e olha, eu digo sei lá, porque eu pensei no Bolsonaro, que é um cara com essa ideologia dele, talvez nem conversar com o governador e o prefeito, mas com um secretário, com alguém, chamar ali algum representante de direita, ir lá em alguns dos locais, fazer alguma coisa, mostrar. Não. Ele montou um palanque, fez um discurso, xingando os políticos locais, exaltando os bolsonaristas do próprio governo. No meio do discurso ele começa a falar da Polícia Rodoviária Federal. É isso que o Bolsonaro fez. Passou uma vergonha gigantesca em Pernambuco. Eu vou falar, isso mostra a crise da campanha do Bolsonaro. Lembre-se, todos os atos do Bolsonaro são atos também de campanha eleitoral. Todos. Não tem ato do Bolsonaro que não seja pensado para campanha. Ou é pensado pela turma do Carlos, ou é pensado pela turma do Centrão. E esses estão batendo cabeça desde que o Bolsonaro voltou a cair nas pesquisas. Faz um mês que o Bolsonaro chegou ao seu teto e depois começou a cair. Na média das pesquisas ele caiu 2 pontos. E o Lula subiu 4 ou 5. Só para você ter ideia do tamanho do desespero dos bandidos. Agora, a nossa carro de som aqui em Itatinga, interior de São Paulo. Olha só. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar.
É isso aí. Se você é contra esse governo, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Meu Brasil, enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica. É só comprando ações. Essas e outras notícias você... Tá aqui, ó. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e também deixa as minhas outras redes sociais. Falou!